Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Estamos de volta, estamos voltando à nossa disciplina, agora no formato remoto, né? E como a gente já tinha conversado anteriormente, o tema fundamental da nossa disciplina nesse semestre é a sociologia do trabalho. Ou seja, a gente vai discutir ao longo das próximas semanas algumas questões, alguns conceitos, algumas noções básicas que os sociólogos utilizam e utilizaram nos últimos 100 anos, até mais, para compreender os fenômenos, os problemas ligados ao mundo do trabalho. Então, a gente vai trabalhar, a gente vai discutir, a gente vai estudar com a sociologia do trabalho, certo? Muito bem. E aí, a primeira questão que se coloca, o que é a sociologia do trabalho, o que ela estuda, quais são as suas questões fundamentais, né? Já essa primeira questão, né, já coloca uma série de problemas. Por exemplo, a gente vai dizer que a sociologia do trabalho é o ramo da sociologia que estuda as relações sociais vinculadas ao mundo do trabalho. É uma definição bastante abrangente, né? Estuda as relações sociais vinculadas ao mundo do trabalho. Tá. Mas o que especificamente, o que isso quer dizer? Né? É essa questão e quais são os temas, quais são os problemas sociológicos que estão colocados nesse estudo? Essa é outra questão. Então, olha, para a gente lidar com isso, eu vou trabalhar agora nesse vídeo introdutório alguns problemas sociológicos básicos da sociologia do trabalho. Eu não vou apresentar aqui quais são as respostas, até porque elas não estão dadas, elas são debatidas, elas são discutidas na sociologia do trabalho. Eu vou apresentar aqui quais são os problemas fundamentais da sociologia do trabalho. E o primeiro problema fundamental da sociologia do trabalho é discutir o que é o trabalho. A gente pode dizer, bom, o trabalho é uma atividade humana, bom, isso é de fato, o trabalho é uma atividade humana. O trabalho é uma atividade humana de transformação da natureza. Daí a gente já entra numa questão, quer dizer, o trabalho que é puramente intelectual é trabalho? Ele não está diretamente transformando a natureza, não está diretamente transformando o meio de vida do homem. Ou o trabalho tem a ver com a produção de novos bens. De novo, como a gente vai definir trabalho? Essa é uma primeira questão que os sociólogos do trabalho se deparam. Como definir o que é trabalho, como diferenciar categorias de trabalho. Um primeiro problema da sociologia do trabalho é esse. Definir trabalho, definir formas de trabalho, trabalho produtivo, trabalho improdutivo, trabalho altamente qualificado, trabalho de média qualificação, trabalho de baixa qualificação, enfim, é um primeiro problema, definir e classificar o trabalho. Outro problema ligado a esse é sobre o caráter do trabalho em relação ao ser humano. Como assim? A gente pode dizer que a gente pode entender o trabalho de forma positiva ou negativa. Historicamente, o trabalho foi entendido de forma negativa. O trabalho foi entendido como algo que nega a humanidade, que nega a plenitude do ser humano. Tanto que a palavra trabalho vem do latim tripalium, que significa um instrumento de tortura. Então veja, historicamente, em muitas sociedades, o trabalho foi entendido como uma forma de embrutecimento do homem, de tortura mesmo, de negação da humanidade. Por outro lado, muitos filósofos e sociólogos também identificaram o trabalho como algo que diferencia o ser humano das outras espécies. E se é algo que é um elemento decisivo para diferenciar o ser humano das outras espécies, então o trabalho é um elemento de humanização, que faz o homem, o ser humano, ser homem, ser humano. Dessa forma, entra-se num caráter, numa contradição entre uma visão do trabalho como negativa, embrutecedora, desumanizadora,
e uma visão do trabalho, pelo contrário, como algo que humaniza, que faz o homem ser homem. Esse é um segundo problema, então, sociológico importante. Como lidar com o trabalho em relação ao processo de humanização? Como o trabalho como algo que humaniza ou que desumaniza? Ou será que a gente pode falar do trabalho em geral? Quer dizer, será que o trabalho enquanto tal humaniza, mas o trabalho sob dadas condições sociais é o que desumaniza? Questões importantes aí. Um terceiro problema que os sociólogos do trabalho lidam e tentam encarar é em relação às formas de trabalho, ou, como dirá Marx, os modos de produção, as formas pelas quais as várias sociedades produzem e reproduzem os seus meios de vida, a sua moradia, o seu alimento, suas roupas, enfim, desde as coisas mais básicas até smartphone, que você está usando nesse momento provavelmente. Então veja, as sociedades ao longo da história produzem os seus meios de vida. Ou seja, as sociedades têm um modo de produção, uma forma de organizar os seus indivíduos para produzir. A sociologia do trabalho vai investigar isso também, vai discutir isso, os diferentes modos de produção, feudal, escravista, comunitário, capitalista, e como às vezes diferentes modos de produção se articulam dentro de um conjunto maior. Por exemplo, hoje a gente tem uma sociedade global que em geral é capitalista, ou seja, teoricamente vigora um modo de produção capitalista, que é um modo de produção assalariado, que o modo de produção baseado no contrato entre patrão e empregado, e um contrato em que você tem um salário. Mas dentro dessa sociedade global que vigora o modo de produção capitalista, você tem uma situação de escravidão contemporânea em níveis altíssimos, que se articula com isso. Veja bem, não estamos falando que só tem escravidão em sociedades pré-capitalistas, em sociedades em que o capitalismo não existe. Existe o trabalho escravo acontecendo em sociedades capitalistas. E esse trabalho escravo é utilizado como instrumento de lucro de proprietários capitalistas. Então veja, essa articulação entre modos de produção diferentes dentro de um mesmo contexto é também um tema importante, instigante da sociologia do trabalho. A gente vê no Brasil mesmo, um país capitalista, com uma legislação capitalista, com um modo de produção predominante capitalista, em que a gente volta e meia descobre casos de trabalho análogo à escravidão. A gente já falou um pouco disso. Outro problema importante que os sociólogos do trabalho lidam é sobre como se produz, como se constitui o lucro no contexto do modo de produção capitalista. O que é o lucro? O lucro é simplesmente comprar barato e vender caro? Não é exatamente isso o lucro. É como se constitui o lucro no processo produtivo. É um tema importante da sociologia do trabalho. Como se dá a dinâmica de exploração para que esse lucro se constitua? Ou seja, como o valor das coisas é gerado através do trabalho de modo a agregar valor e produzir lucro. É outro problema importante da sociologia do trabalho. Como as classes sociais se constituem nessas relações de trabalho? Quer dizer, o problema da formação das classes sociais, a formação de grupos que estão envolvidos em condições contraditórias, em condições conflitivas no processo produtivo. Então, no caso, classes sociais, por exemplo, os trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais, os proprietários urbanos, os proprietários rurais, os comerciantes. Como esses grupos, essas classes se relacionam? Como se dá a disputa política entre essas classes? Como o Estado media essa disputa política? Será que existem classes que têm acesso mais facilitado ao poder do Estado do que outras? Ou a sociedade democrática é verdadeiramente democrática? Tudo isso a sociologia do trabalho também vai encarar, esses problemas sociais ligados à classe. Além do mais, a sociologia do trabalho vai encarar um outro problema ainda, que é o da divisão internacional do trabalho.
Quer dizer, pensando o processo do trabalho enquanto um processo mundial, você vê, né? Qualquer bem que a gente esteja aqui, essa caneca, sei lá, isso daqui vai uma série de materiais que nem todos são produzidos no mesmo país. Quer dizer, para produzir um bem qualquer, uma caneta, uma caneca, um computador, você envolve matérias-primas e trabalhadores de uma série de países diferentes até chegar naquele produto final. Ou seja, existe um processo produtivo em escala global. Esse processo produtivo em escala global, em escala mundial, tem algumas características importantes. Tem uma divisão internacional do trabalho aí. Quer dizer, você tem países e regiões que se especializam em determinado tipo de trabalho, determinada forma de produzir, determinada legislação trabalhista, enquanto outros países e outras regiões se especializam em outras, de acordo com fatores históricos, né? Então, por exemplo, aqui, por questões da colonização, da forma de como foi a colonização na América Latina, na América do Sul em geral, a gente tem uma especialização crescente desde da época colonial na produção agropecuária ou na extração de produtos primários. Esse é um papel que foi legado para nós na Divisão Internacional do Trabalho. E nesse processo, a exploração do trabalho aqui é mais brutal do que em outros países, os chamados países centrais do sistema mundial, a Europa e Estados Unidos. Então veja, tem uma divisão internacional do trabalho em que nações diferentes, regiões diferentes, desenvolvem formas diferentes de lidar com o trabalho, legislações diferentes, direitos diferentes, produtos diferentes e por aí vai. Esse é um problema também da sociologia do trabalho. Como isso se desenvolve, como isso pode ser mudado, que limites isso coloca ao desenvolvimento econômico dos países. São problemas importantes ligados à divisão internacional do trabalho. Outro tema que a sociologia do trabalho procura lidar é a relação entre a exploração do trabalho, a exploração da classe trabalhadora e os problemas ligados às ideias de raça e à divisão de gêneros. Ou seja, o fato de que, ou a hipótese de que pessoas racializadas, pessoas marcadas como negros, como indígenas, como latinos ou outra raça, são mais suscetíveis a serem exploradas nas relações de trabalho do que pessoas não racializadas, pessoas que no contexto europeu ou no contexto ocidental são as pessoas brancas. O fato também de que, pensando em questão de gênero, as mulheres estão submetidas a uma exploração do trabalho mais profunda, pelo fato de que uma parte do trabalho que elas realizam no espaço doméstico, porque existe uma ideia predominante que o espaço doméstico deve ser cuidado pelas mulheres, esse trabalho que elas realizam no espaço doméstico não é reconhecido como trabalho. E aí também ela é mais explorada, ela está submetida a uma carga de trabalho maior do que quem não realiza esse trabalho, porque a mulher trabalhadora, a mulher que trabalha fora de casa, ela no geral tem que lidar com os seus compromissos, com o seu envolvimento, com as suas preocupações do trabalho fora de casa e também com a carga mental e as atividades do trabalho doméstico. Então veja, essa questão da exploração do trabalho, questão de gênero, também vai ser um problema investigado pela sociologia do trabalho. E por fim, a sociologia do trabalho também vai estudar as lutas sociais, né? As lutas sociais envolvendo classes, envolvendo questão de gênero, envolvendo também questões raciais, ou seja, a sociologia do trabalho também vai tentar investigar em que medida esses conflitos, essas lutas, esses movimentos sociais, os sindicatos, os movimentos de trabalhadores, movimentos de mulheres, movimentos negros, enfim, em que medida esses movimentos lutam para transformar as condições de trabalho, em que medida as mudanças já ocorridas nas condições de trabalho são fruto, né, as conquistas já alcançadas são fruto dessas lutas, desses movimentos,
Enfim, a sociologia do trabalho também vai lidar com esses conflitos, com as lutas sociais, com os movimentos sociais que lutam em torno do trabalho. E é isso aí, pessoal. Eu peço que vocês deem uma lida no texto. O texto que está recomendado para vocês como leitura básica vai introduzir alguns conceitos elementares da sociologia do trabalho, o conceito de força produtiva, relação de produção, modo de produção, força de trabalho, que são conceitos, muitos deles desenvolvidos por Marx, ali no século XIX, mas que ainda hoje são utilizados por sociólogos de várias linhagens políticas para entender o fenômeno do trabalho. Essa contribuição científica de Marx, a contribuição sociológica de Marx para entender o fenômeno do trabalho é bastante importante para que a gente consiga ter um arcabouço conceitual, um conjunto de métodos e conceitos para interpretar a realidade em que vivemos. E é isso aí, pessoal. Leiam o texto e façam atividade dessa nossa aula. Valeu!